Nós, seres humanos, somos muito complexos e de difícil entendimento. Ao longo da vida, nós passamos por vários traumas e esses traumas precisam ser ressignificados para que a gente possa ter uma vida mais leve. O nosso passado é a nossa história. A gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode seguir em frente. Cada pessoa é única e tem a sua história. Por isso a gente não deve julgar as pessoas, porque, como a Bíblia fala, não julgue para que não seja julgado. Antes eu não tinha o entendimento como eu tenho hoje, né? Nesse versículo, não julgue para que não seja julgado. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem um passado. Por isso que a gente não deve julgar as pessoas. Quem nos limita somos nós mesmos, é a gente que põe limite na gente. Em nossa mente existe uma coisa guardada que chama inconsciente e subconsciente. Dentro do inconsciente existe uma coisa guardada como um tesouro, né? Lá no fundo do baú da nossa mente. Ele está guardado ali a noites em claros, o trabalho duro, a autocrítica, a persistência, a disciplina, as rejeições, as dúvidas, os riscos, as falhas. E se você entender a mente, vai ver que nós somos iguais, mais complexo e menos compreendido. As pessoas, na verdade, não nos compreendem, né? Que somos essência humana, que isso é a essência humana. Se nós temos medo de algo ou de alguma coisa, né, que nos lembra de algo ou de alguma situação, então quando voltamos àquele lugar, vimos aquela pessoa ou então de algo que relembra alguma coisa que nos aconteceu, então são acionados aqueles gatilhos, né? Os gatilhos do inconsciente. Então, em nossa mente aparece o quê? Os mecanismos de defesas. O que são os nossos mecanismos de defesa? É aquela proteção que a mente da gente ela faz para quê? Para a gente nos proteger, para que a gente não seja magoado novamente. Então, gera um mecanismo de defesa. E quando nos deparamos com isso, que é algo que nos aflige, a gente tem uma reação. Para que essa reação? Para nos proteger. Só que isso vivenciamos constantemente no nosso dia a dia. Por isso, diante dos conflitos, nós temos muitas reações injustas. Às vezes a gente fala coisas que nunca deveríamos ter falado. Isso são as reações do nosso inconsciente. Com o nosso relacionamento com o nosso casamento, com nossos filhos, com os nossos relacionamentos interpessoais, né? Aí a gente age de tal forma que a gente nunca deveria ter agido. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com o nosso eu. Augusto Cury ensina muito sobre isso. Eu tenho aprendido muito com Augusto Cury sobre isso. A lidar com o nosso eu, né? Que a gente precisa aprender a lidar com o nosso eu. A cada dia nós temos que buscar conhecimento sobre isso, porque nunca tinha. A escola ensina português, matemática, mas não ensina a gente a lidar com nossas emoções. Então isso nunca foi ensinado pra gente durante a trajetória da vida, né? Aí a gente precisa lidar com o nosso eu. Quando você se conhecer, porque a gente também não se conhece, a gente precisa aprender a se conhecer. Para quê? Para a gente aprender a lidar com nossas aflições, aprender a lidar com nossas emoções. Por isso que a gente tem que se conhecer, porque a gente não se conhece. Então, por isso que é importante, porque é importante cuidar da nossa mente, é importante fazer uma terapia. Não sinta vergonha de procurar ajuda, não sinta vergonha de fazer uma terapia. Eu já fiz 2 vezes a terapia e é ótimo, é muito bom pra gente, porque a gente vai colocar para fora aquilo que tudo que nos aflige,
Então é muito bom a terapia, se você puder procurar ajuda. E hoje já existe terapia grátis, né? Que você pode estar fazendo. Se você não tem aquela condição de fazer uma terapia, você pode estar procurando os meios gratuitos. Não sinta vergonha nenhuma de procurar ajuda, porque é importante para o seu casamento, é importante para os seus filhos, é para você ficar bem consigo mesma. É muito bom. Quando a gente começa a namorar, né, a gente, a gente ama, né, a gente diz que ama, mas quando a gente casa, parece que a gente desconhece o outro, parece que assim, é um negócio estranho, né, que você não sabe lidar com isso, né? No namoro é aquela paixão toda, é eu te amo, é tantas coisas, mas aí quando casa vem os conflitos. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com nossos conflitos, porque aciona os gatilhos na nossa mente e o ser humano é mais fácil criticar do que elogiar, é muito mais fácil para a gente criticar do que dar um elogio. A gente não quer falar as coisas boas que as pessoas fazem, mas quando aciona um gatilho ali na nossa mente, bem mais fácil para a gente julgar, né? É bem mais fácil isso do que amar. Quando a gente está em conflito, a gente esquece que a gente ama. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa mente. Mente saudável, corpo curado. Nós somos bem intencionados, mas a gente não sabe lidar com os conflitos, né? A gente precisa aprender a lidar com os conflitos. Para quê? Para o relacionamento, para o casamento, para aprender a lidar, cuidar dos nossos filhos, né? Para as nossas relações interpessoais. A gente precisa aprender a lidar com nossos conflitos, com o nosso eu. Como eu falei, vou falar de novo, nunca ensinaram a gente sobre isso, a como cuidar das nossas emoções, né? E a gente não conhece o planeta chamado mente, a gente não conhece. Então a gente precisa estudar um pouco para entender um pouco como a nossa mente para a gente viver uma vida mais leve. Então, se você procurar ler, procurar assistir pessoas que ensinam sobre isso, como Augusto Cury mesmo, a doutora Ângela, né, que é o instituto que eu estou estudando, o instituto que eu estou fazendo o curso. É muito bom, porque a gente não se conhece, a gente precisa, e esse curso da psicanálise é para se conhecer, para se autoconhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente aprende a lidar com nossos conflitos, com o nosso eu. É a dica que eu deixo aqui para você. Não precisa, muitas vezes, para você que não sabe ler, mas você pode ouvir, entendeu? Pode colocar um vídeo, ir lá e assistir a live de Augusto Cury, assistir a live da doutora Ângela. Procurar pessoas que entendam sobre a mente, que estudam sobre a mente, é muito importante. E quando você precisar de ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda. Procure ajuda, para quê? Para que a gente não fique com a nossa mente adoecida. É isso aí. Deus abençoe vocês.